Amém? Expresso publicamente minha gratidão novamente ao pastor Wallace pelo tempo que foi extremamente relevante na minha vida durante o tempo que passou conosco e inclusive no despertamento para o chamado ministerial, pastoral. Amém? Queria começar orando com os irmãos, pode abaixar a cabeça, falar com o Senhor nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor Deus, obrigado por essa manhã. Esse culto aqui é para o Senhor, Pai. Todos os louvores entoados são para o Senhor, ó Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é o único que é poderoso para tocar nas nossas vidas, ó Pai. Para nos trazer a salvação, a verdadeira alegria da vida, Pai. Obrigado pelo Teu poder trazendo salvação. Obrigado pelo Teu poder trazendo cura e restauração às nossas vidas, ó Pai. Trazendo libertação e perdão sobre os nossos pecados, ó Pai. Obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor Deus. Obrigado por Cristo, morreu e ressuscitou por nós, ó Deus, pelos nossos pecados. Agradecemos que o Senhor toque os nossos corações por meio dessa palavra nessa manhã, ó Pai, que será ministrada. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O texto base do mês da juventude, aqui na Igreja Batista em Bela Vista, é Salmo 146, 2, que diz: Louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E a pergunta que me veio à mente enquanto li esse texto é: e quando tudo dá errado? E quando vem o não? E quando desmorona as coisas que estavam fluindo nas nossas vidas? E quando as nossas expectativas são quebradas? E quando a gente perde o emprego? E quando a gente vê a nossa família talvez desabando? Quando a gente vê nossos filhos se perdendo? Quando a gente vê os nossos sonhos sendo frustrados? E então, quando eu li esse texto, me veio esse questionamento. E quando eu não passo na prova de vestibular? Ou quando não recebo aprovação na vaga de emprego que eu tanto queria? E, na verdade, quando a nossa vida é consagrada ao Senhor, a gente precisa entender que essas coisas que deram errado, na verdade, elas deram certo. Não era para ter acontecido. A gente precisa crer que o que parecia que tinha dado errado na nossa vida, na verdade, deu certo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E as coisas terrenas dessa vida, ainda que sejam doídas, ainda que sejam difíceis, a gente precisa entender que elas não podem de modo algum tirar a nossa alegria. Porque a nossa alegria não pode estar fundamentada nas coisas terrenas. Nunca. Nossa alegria não deve estar fundamentada nas coisas dessa terra. A nossa alegria deve estar fundamentada única e exclusivamente naquilo que é sólido, naquilo que é permanente, naquilo que não é terreno e transitório, mas na única convicção de que temos e na principal promessa que Cristo nos deu, de que todas as coisas passarão, os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não passarão. E a nossa alegria deve estar fundamentada única e exclusivamente naquilo que é essencial, na alegria da salvação. Olha que peso que tem essa palavra, alegria da salvação. E eu falo isso porque existe gozo na salvação. A gente saber que nós temos a salvação em Cristo Jesus, é o que a palavra nos traz, essa garantia em Cristo Jesus. Nós temos o perdão dos nossos pecados e nós fomos, que a palavra diz, reconciliados com Deus. E Ele preparou uma morada no céu para nós. Então, se nós temos essa convicção, há gozo, porque ainda que hoje eu perca a vida, é o que o apóstolo Paulo falou, se hoje o meu viver é Cristo, até eu morrer é lucro. Por quê? Porque há gozo na salvação. Eu saber que eu estou salvo em Cristo Jesus. Você sabe se você é salvo, meu irmão? Você tem certeza da sua salvação? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer.
porque isso modula a maneira como a gente enxerga o mundo, o nosso mundo. E eu repito, ainda que as coisas sejam doídas, quando a nossa alegria está fundamentada no que é essencial, na convicção e no gozo da salvação, ainda que coisas doídas nos venham, não deve tirar a essencialidade da nossa alegria. Enquanto a gente viver, enquanto vivermos, é o término do versículo, a gente precisa ter gravado nos nossos olhos a esperança eterna da salvação. Amém? Porque ter o nome gravado no livro da vida é algo impagável, nada paga, nada tira. O sangue de Cristo, que escreveu o nosso nome no livro da vida, foi escrito com o sangue de Cristo, não com tinta humana, mas com o sangue de Cristo, e ninguém tira. Amém? Então, traz gozo verdadeiro a certeza de que passaremos a nossa eternidade ao lado do nosso Senhor. E a expectativa da nossa alegria, eu repito, deve estar fundamentado naquilo que é essencial. O Timothy Keller é um pastor norte-americano. Ele fala que se a gente tem a nossa esperança em qualquer outra coisa na nossa vida, dessa terra, quando a gente perde isso, ou seja, se a gente tem ídolos, se nós temos outras coisas nas nossas vidas onde a nossa alegria está fundamentada, quando a gente perde isso, a nossa vida desmorona, a gente entra em crise existencial, a gente entra em conflito emocional, conflito interno. Quando a gente tem apoiado a nossa expectativa de segurança em qualquer outra coisa, a não ser Cristo. Porque se a gente perder essa outra coisa, que a gente está supostamente apoiado, a gente entra em crise. Então, mais uma vez eu reitero, convicção única e exclusivamente na salvação. Enquanto nós vivermos, a gente tem que estar fundamentado nessa esperança da vida eterna. E hoje eu quero resgatar aos nossos olhos esse olhar, que a nossa mente e o nosso coração seja firmado nessa promessa de que enquanto nós vivermos, tenhamos os olhos nos céus. E eu quero iniciar esse momento contando um momento da minha vida, um evento específico que me marcou muito. Vou contar uma breve história. Por volta de 2015, eu fiz a prova do Enem e eu estava voltando da prova do Enem, os irmãos conhecem a prova do Enem, e na época era um sábado e um domingo, e era o segundo dia. E eu lembro que eu ia pegar um metrô, fui andando, desci ali o Parque Municipal, estava indo ali perto da Praça da Estação, e eu ia pegar o metrô. E tem aquele viaduto ali, viaduto Santa Teresa. E normalmente era muito comum alguns jovens fazerem eventos pós-prova do Enem, eventos mundanos, de festa, essas coisas assim. E eu lembro que eu estava voltando da prova do Enem e eu ia para a igreja. Eu falei, eu vou passar em casa, tomar um banho, me arrumar para ir para a igreja. E eu estava ali descendo o Parque Municipal, ia passar embaixo do viaduto Santa Teresa, ia pegar o metrô na Estação Central. Queria que os irmãos estejam visualizando a geografia que eu estou mostrando. E tinha dois caminhos, eu estava aqui na Avenida dos Andradas, tinha dois caminhos, ou eu seguia a Avenida dos Andradas e pegava o metrô, ou eu passava embaixo do viaduto Santa Teresa e pegava o metrô por aqui. Só que estava acontecendo uma festa aqui. Aí eu falei, eu vou passar lá dentro. Estava aberto, estava música alta, muita gente. Eu falei, eu quero ver o que está acontecendo ali. Eu podia ter passado direto, estava um caminho livre. Mas eu falei, eu vou passar ali, quero ver o que está acontecendo. E eu estava ali com o coração, talvez, para criticar um pouco. Porque eu estava meio irado, assim, falei, como é que pode essas coisas? Aí eu comecei a andar ali, e meu olhar que estava, assim, com o coração de crítica, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Imagina, um jovem andando, todo mundo ali, eu comecei a chorar. Eu vi coisas ali que eu nunca tinha visto, eu vi coisas ali que machucaram muito meu coração enquanto eu passava, pessoas assim desonrando a Deus de formas muito torpes, e eu comecei a questionar a Deus. Meu coração fechou. Eu comecei a perguntar a Deus, por que isso aqui está acontecendo? Eu comecei a ver como se fosse Noé, sabe? Jovens muito novos, 16, 17 anos, usando droga, uma imoralidade sexual e perversão. E eu que estava com um olhar de crítica, eu comecei a chorar e fui andando até o metrô e perguntando a Deus, Deus, por que o Senhor permite isso? O que está acontecendo aqui?
Olha que inocência, né, do jovem. E eu lembro que eu comecei a questionar, Deus, por que isso está acontecendo? Por que essas pessoas estão indo para o inferno dessa forma e desonrando ao Senhor? Eu cheguei em casa, eu fui orar, meus pais não estavam em casa, eu fui orar, e comecei a chorar mais uma vez diante da presença do Senhor. E quando eu terminei de orar ali, colocando esses questionamentos internos diante do Senhor, era como se Deus estivesse me respondendo, claramente, de uma forma ilustrativa. Eu lembro que começou a chover, estava chovendo, e Deus tocou no meu coração de forma muito profunda, mostrando que era como Deus falando comigo. Guto, muito antes de você estar chorando por essas pessoas, meu coração também dói. O meu coração dói. Eu não queria ver essas pessoas vivendo nessa situação. Muito antes de você estar achando que você tem um senso de justiça e senso de moral, eu sou Deus, eu estou vendo todas as coisas e meu coração, eu quero ver essas pessoas transformadas. Eu dei meu filho por elas. É meu desejo que elas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Deus tocou meu coração ali profundamente, me mostrando que muito maior que o meu desejo de ver aquelas pessoas transformadas era o desejo dele, de tocar aquelas vidas. E eu vi que Deus ele não desconsidera aquelas pessoas. Ainda que a pessoa esteja numa podridão e escuridão, ele não desconsidera. E ele nos usa, quer nos usar como agente de transformação na vida dessas pessoas, para trazer a verdadeira alegria da salvação para os nossos familiares, para os nossos amigos. Ele nos chama a tocar essas pessoas. Ele mostrou que o choro dos santos, a gente precisa estar orando e chorando por essas pessoas, porque o choro dos santos ele é como se regasse a semente que já foi plantada para brotar a verdadeira vida, para que aquela pessoa passe a crescer e se torne uma árvore frondosa e que passe a gerar frutos também. Eu creio que o choro dos santos ele rega a semente já plantada naquele coração e faz brotar a verdadeira vida, a vida espiritual, a vida eterna que Cristo prometeu. A vida eterna que Cristo prometeu. E quem que a gente tem amado? Por quem que a gente tem clamado? E eu queria ler com os irmãos o texto de 1 João, capítulo 2. Dada essa breve introdução para guiar o nosso raciocínio. 1 João capítulo 2, versículo 24 e 25. Deus ele nos deu uma promessa. Ainda que o mundo nos diga qualquer coisa ou tente negar, Deus nos deu uma promessa. 1 João capítulo 2, versículo 24 e 25. E eu leio. Permaneça em vocês, permaneça em vós, o que vocês ouviram desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Eu acho dizer que a principal promessa que Deus nos fez para nós, na nossa humanidade, é a vida eterna. É a salvação em Cristo Jesus. E aqui nesse texto eu vejo uma chave aqui muito, muito importante para a nossa vida. Ele fala que se algo permanecer em nós, a gente vai permanecer no Filho e no Pai. A gente se pergunta às vezes, como que eu faço para ter constância na vida cristã? Como que eu faço para permanecer nos caminhos do Senhor? E esse texto aqui, ele nos traz uma chave que ligou uma coisinha na minha mente e falou, eu vou permanecer no Filho e no Pai, eu vou permanecer em Cristo, quando? O texto nos responde, quando algo permanecer em nós. Ele começa falando, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. E se isso permanecer, vocês vão permanecer no Filho e no Pai. É como se fosse um processo natural. Se essa palavra permanecer em vocês, que palavra que é essa? Essa promessa. Se essa promessa permanecer em nós, no nosso coração, essa promessa da vida eterna, se a gente constantemente alimentar isso no nosso coração, essa convicção de que estamos indo para o céu, de que nós temos uma morada celestial, nós temos o perdão dos pecados em Cristo Jesus e que Ele reservou um lugar para nós, nós vamos permanecer e nós vamos dar frutos. Sabe por quê? Porque Jesus fala, aquele que permanecer em mim
vai dar fruto. E só dá fruto quem está conectado na videira. Então comecei a pensar, eu tenho que estar conectado na videira, e para que eu esteja conectado na videira, essa palavra, essa promessa precisa estar viva, constantemente. E eu lembro de uma frase de um pastor, dizem que talvez foi o maior pastor dos Estados Unidos e o maior teólogo, foi o Jonathan Edwards. Ele fala uma frase: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. A gente pode repetir isso? Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Eu vim aqui hoje, essa manhã, para trazer esse recado, que tenhamos esse coração despertado para olhar para o céu, ainda que estejamos vivendo nessa terra, que enquanto nós vivermos aqui nessa terra, que os nossos olhos estejam no céu, na convicção dessa salvação que Cristo nos dá, que isso seja o que sustenta e fundamenta a nossa verdadeira alegria, única e exclusivamente, e que nós tenhamos os olhos fixos na nossa morada celestial. Porque Cristo fez assim, né? Cristo fez assim. Ele veio na terra já com o olhar no céu. Os irmãos conhecem o texto talvez mais conhecido da Bíblia, né? João 3,16, vamos recitar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a gente se pergunta, qual foi o propósito que Deus enviou Jesus à terra? Para que tenhamos a vida eterna. Então, se Deus enviou o Filho dele ao mundo com esse senso de propósito, por que eu não devo ter um senso de propósito também, já com os olhos nos céus? Se Deus ele enviou Jesus na terra com esse senso de missão, ele veio à terra para que fôssemos aos céus também, para que vivêssemos com Ele e tivéssemos a comunhão com Ele restabelecida, a vida eterna em Cristo Jesus. Quem sou eu para não viver ancorado nesse mesmo propósito? Para não ter a minha vida, viver aqui com os olhos nos céus, que tudo que eu fizer esteja ancorado nessa perspectiva. Isso muda a nossa vida por completo. Isso dá um senso de urgência na pregação do Evangelho. Se essa pessoa se ela morrer hoje e não tiver Cristo no coração, ela não vai para o céu. Isso molda, a perspectiva de eternidade molda a nossa vida. Só que no mundo hoje tudo coopera para o contrário, coopera para tirar os nossos olhos dos céus, para tirar a eternidade gravada dos nossos olhos e voltar os nossos olhos para o terreno, voltar os nossos olhos para a terra. Tudo na vida, a nossa rotina, aponta o nosso olhar para a terra. Mas a Bíblia, ela nos dá outra orientação, completamente diferente. Ela fala, olhem para as coisas que são do alto. A Bíblia fala, os sofrimentos do tempo presente jamais vão se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Ainda que você passe as coisas mais difíceis nessa terra, nada vai se comparar com o gozo da salvação, com o tempo que você vai passar na presença do Senhor. A Bíblia fala, nós não fixamos os olhos nas coisas que se veem, porque elas são temporais, são transitórias, passageiras. Antes nós fixamos os olhos nos céus, nas coisas que não se veem, porque elas são eternas. Outro texto que Jesus fala, onde está o seu tesouro, também estará o seu coração. Por isso, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo corroem. Antes, ajuntem tesouros nos céus. Aí a gente se pergunta mais uma vez, como que eu quero ajuntar tesouros nos céus, tendo os olhos na terra? Se eu quero ajuntar tesouros nos céus, eu preciso ter os olhos nos céus também. Eu preciso moldar a minha perspectiva de vida, a forma como eu ando na terra, tendo esse senso de eternidade, o senso de morada celestial. E é isso que eu vim aqui atentar aos nossos corações. Isso que Deus tem trabalhado no meu coração. Eu queria que nós saíssemos hoje, nessa manhã, com esse senso de eternidade constante na nossa vida. Eu estou indo para o trabalho, mas eu sei que eu sou um cidadão celeste. Eu estou aqui com a minha família, mas eu sei que eu sou um cidadão do céu. Eu sei que eu sou peregrino nessa terra. Porque Jesus ele veio para a terra como peregrino também. Ele já veio para a terra com a plena convicção do céu. Tanto que ele deixou um texto para nós. Ele fala, em João capítulo 14, ele fala, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por isso, não se turbem o coração, nem se atemorize.
crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, porque eu vou preparar lugar. Então, Jesus, ele fala do céu, ele fala da eternidade, ele fala dessa vida eterna, e essa é a principal promessa que eu creio que a palavra nos traz. E é isso que deve estar ancorado à nossa vida. E é isso que deve também moldar o nosso senso de urgência, a ponto de chorar pelos perdidos também. A ponto de chorar pelos perdidos. Eu queria ler com os irmãos 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 13 e o versículo 20. Estas coisas eu vos escrevi, a fim de que vocês saibam de que vocês têm a vida eterna. A vocês outros que creem no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora lê o versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu leio João também, capítulo 17, que diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Nós precisamos conhecer a vida eterna. Nós precisamos conhecer essa palavra, essa promessa que nos orienta. E precisamos estar conectados, implantados no Filho e no Pai. Isso molda também a forma como a gente enxerga o cristianismo, né? Porque, como eu falei com os irmãos, Jesus, ele tinha essa identidade de peregrino nessa terra. E nós temos que ter essa identidade de peregrino também. Precisamos ter essa identidade de peregrino. É isso que nos faz estar conectados com Ele, conectados na videira, né? E todos nós, seres humanos, todo ser humano, tanto cristão como não cristão, foram criados à imagem e semelhança do Senhor, não é verdade? Todos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas isso é uma dádiva, é um dom, é algo que Deus dá. Independe de nós sermos criados à imagem e semelhança. Mas o C.S. Lewis, ele fala uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar. Que todos somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós só vamos expressar essa imagem e semelhança, nós só vamos expressar isso, essa impressão da semelhança de Deus, quando nós imitarmos o Deus encarnado. O C.S. Lewis, ele fala, nós só vamos expressar essa imagem e semelhança de forma coerente quando nós imitarmos o Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Então, quando a gente começa a imitar a identidade dele também, de peregrino, que ele nos dá, como João 3,16 fala e nós lemos, a gente vai começar a entender que ser discípulo de Jesus não é só reproduzir um comportamento. Não é só eu falar, eu não bebo, eu não fumo. Tudo isso faz parte do comportamento cristão também, da moralidade cristã. Isso expressa os nossos frutos, mas não se trata somente disso. Ser discípulo de Jesus, imitar a identidade de Cristo, ter a identidade dele implantada em nós, não é reproduzir um comportamento. Tem mais a ver com multiplicar uma identidade de Cristo. É ter a vida dele implantada em nós. Viver segundo o padrão dele. É ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo nos orienta a olhar para o alto. A olhar para as coisas que são do alto. A ter a identidade de peregrino. A identidade de que nosso verdadeiro lar não é aqui. E como as coisas vão ser diferentes, como a nossa alegria vai ser diferente nessa terra. Enquanto nós vivermos, nós viveremos uma vida abençoada, se nós tivermos essa promessa ancorada, como uma âncora firme na nossa mente e no nosso coração. Eu leio Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: e disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos essas coisas que em breve devem acontecer. E eis que venho sem demora.
o Deus que prometeu a vida eterna, Ele vem e vem sem demora. E bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados seremos nós se nós guardarmos essa grande profecia que Ele deixou. E quem deixou não foi homem, foi alguém que é fiel para cumprir. E é por isso que isso deve estar vivo no nosso coração, constante no nosso olhar. É por isso que nós repetimos as palavras do Jonathan Edwards. Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Porque aquele que guarda essas palavras, aquele que guarda isso na mente, no coração, tem vida. Vida abundante. Vida em paz. Porque tem convicção da morada celestial. Vive em paz, vive em alegria. Tem a certeza de que a essencialidade da sua vida não está em nada nessa terra. E ainda que venham coisas doídas e difíceis, eu tenho a minha morada celestial com Deus. Então, a salvação, a convicção de salvação, ela traz gozo verdadeiro. Sim, paz real. Sim, gozo até durante a aflição. Encontrei em Cristo o autor da minha salvação. O hino do cantor cristão nos diz essa questão. E outro ponto que eu queria destacar com os irmãos aqui também, a respeito dessa promessa, é que viver com essa promessa ancorada no nosso coração, além de tudo, além de nos trazer paz, além de trazer convicção, além de trazer a verdadeira alegria, ainda tem outro ponto, de ter a capacidade de nos energizar, de dar energia para viver nessa terra. E os homens que mais foram influentes nessa terra, os cristãos, ao longo da história, se a gente observar, foram os homens que tinham os olhos nos céus. Eram os homens que criam que Cristo ia voltar naquela época. E eu vou destacar alguns pontos. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar de um povo chamado os moravianos. Alguém já ouviu falar dos moravianos? Muitos irmãos já ouviram falar, balançaram a cabeça aqui. Era um grupo que vivia nessa região da Morávia e eles criam que Jesus ia voltar naquela época, naquele tempo. E essa visão da vida eterna era tão forte no coração deles que a vida deles era moldada. Então, por isso que eu falo que a nossa vida é energizada. Há um poder em crer nisso. Há um poder em crer na profecia do Senhor. E é engraçado que toda a igreja, em 200 anos, desde a Reforma Protestante, de 1500 a 1700, que foi a época que os moravianos, que esse grupo se instituiu como cristãos ali, em 20 anos de ministério dos moravianos, eles enviaram mais missionários por todo o mundo do que toda a igreja da Europa em 200 anos. Olha que impressionante. Em 20 anos de ministério, esses irmãos que queriam que Jesus ia voltar naquela época e tinham a vida energizada, motivada, movida por esse senso de propósito de serem peregrinos, tudo passará. Mas eu preciso cumprir a vocação que Cristo me deu. Eles tinham essa convicção. Em 20 anos de ministério, enviaram mais missionários por todo o mundo do que toda a igreja em toda a Europa em 200 anos. Eles montaram um relógio de oração e oravam 24 horas por dia. Começou com 48 pessoas. Cada pessoa orava 30 minutos por dia, entre homens e mulheres. Durou 100 anos esse relógio de oração. Já pensou? Criam. Senhor, busca a tua igreja. Senhor, salva os perdidos. O senso de eternidade nos faz orar. Nos coloca de joelhos. Nos leva a chorar pelos perdidos. E muitas vezes a gente perde isso porque a rotina nos tira o foco dos céus. A rotina tira o foco dos céus. A gente precisa repetir, Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar também do John Wesley. Viveu no século XVIII na Inglaterra. Ele teve um encontro com os moravianos numa viagem de barco quando ele voltava da Índia. Ele era um missionário, né, na Índia. Ele estava voltando em missões. Depois que Deus trouxe o avivamento lá na Inglaterra, ele foi uma ferramenta de Deus para trazer o avivamento na Inglaterra no século XVIII. E ele teve um encontro com os moravianos. E ele conta de que eles estavam dentro do barco, do navio, né? E estava em tempestade, e ele achou que ele ia morrer. E ele tinha medo de morrer. Já pensou? John Wesley tinha medo de morrer. Era missionário, já pregava. E ele viu os moravianos que, enquanto a tempestade, ele estava ali naquela angústia, naquele sofrimento, os moravianos estavam louvando ao Senhor. Estavam louvando, cantando louvores em paz,
tranquilos. Aí ele questionou, foi até eles, ele não os conhecia. E a história conta que ele perguntou: o que está acontecendo? Por que vocês não estão... Que alegria é essa? E os moravianos compartilharam: se o viver é Cristo, o morrer é lucro. E é por isso que eu falo com os irmãos que, ainda que as coisas sejam doídas, a alegria não deve sair do nosso coração, porque nós temos uma promessa. E quem nos deu essa promessa é fiel para cumprir. Que ela seja viva no nosso coração, viva na nossa mente, restaurada. Os grandes avivamentos que a gente foi estudar ao longo da história, o próprio Jonathan Edwards que eu citei, eles criam que Jesus ia voltar naquele tempo. Eles pregavam isso. E trouxe avivamento nos Estados Unidos, trouxe avivamento na Inglaterra, no país de Gales. E esse olhar precisa estar vivo no nosso coração. Amém, meus irmãos? Amém? Eu fecho falando com os irmãos de que a gente precisa experimentar o poder que há em termos dessa esperança do céu. Existe um grande poder nas nossas vidas em ter a esperança do céu. A gente precisa experimentar isso a partir da convicção nessa promessa, a partir de alimentar diariamente essa promessa. Sou peregrino, morada celestial, Jesus Cristo é o Rei da minha vida, é o meu Senhor. E talvez você tenha vindo aqui hoje e não tenha, ou você nos assiste e não tenha esse compromisso com o Senhor, não tenha sido transformado por Cristo ainda. Isso também precisa estar atento nos seus olhos. Onde você quer passar a eternidade? Jesus Cristo faz um convite. Ele faz um convite. E é o melhor convite que Ele nos faz. Nós não podemos rejeitar. Minha oração é para que a gente olhe para o céu, para que a gente tenha um olho fixo em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A gente tenha os olhos fixos na morada celestial que Ele preparou para nós, para os seus filhos. E que isso energize a nossa vida, traga poder à nossa vida, a partir da confiança da fé nessa palavra. Porque por isso nós estaremos conectados em Cristo. Estando conectados, estaremos permanecendo nele e Ele em nós. E por isso daremos frutos. Amém, meus irmãos? Eu quero orar tendo essa convicção de que a gente vai tocar a terra quando a gente olhar para o céu. A igreja, ela toca a terra, como a história nos comprova isso, a Bíblia nos comprova isso. Só tocamos a terra quando nós olhamos para os céus. Quando a gente tem essa promessa viva no nosso coração. Amém? Queria orar com os irmãos nesse momento. E pedir que os irmãos estejam pensando nisso. Pensando nisso nesse momento também. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, Deus. Clamamos ao Senhor, ó Pai, nessa manhã de que o Senhor nos traga à mente, Deus, constantemente, esse peso da Tua palavra, Deus, de que o Senhor nos deu uma promessa e o Senhor é fiel para cumpri-la. Quem nos deu essa promessa não foi homens, ó Pai, mas foi o próprio Senhor. E é por isso que nós devemos dar crédito, ó Pai. Deus, se a gente está tendencioso a esquecer disso no nosso dia a dia, Pai, a ponto de estarmos em conflitos internos, porque esquecemos disso, ó Pai, de que nós somos cidadãos dos céus, ó Pai. Nós somos peregrinos nessa terra, ó Deus. Nos ajude a lembrar disso, ó Pai. Traga vida às nossas vidas, ó Deus, a verdadeira vida, ó Pai, a vida espiritual, ó Pai. Traga aos nossos olhos, ó Deus, a memória de que o Senhor preparou morada no céu para nós, ó Deus. Não nos deixe esquecer disso, ó Pai. Fixa nos nossos olhos, ó Pai, esse senso de eternidade, esse senso de propósito, ó Deus, esse senso de missão. Essa é a oração que eu te faço, Deus, pedindo que o Senhor traga bênçãos a essa igreja, ó Pai, traga bênçãos a essa comunidade, ó Pai, traga bênçãos a essa juventude, ó Deus. Que os jovens aqui, Senhor Deus, eles experimentem, ó Deus, essa convicção, ó Deus, da vida eterna, essa convicção da promessa do Senhor, e que eles toquem a terra, ó Deus. A palavra diz que o Senhor escolheu porque nós somos fortes, ó Pai. O Senhor escolheu os jovens porque eles são fortes, ó Pai. Nós temos vigor. E que, Senhor Deus, cada jovem use o seu vigor para a Tua glória, ó Deus. Não use para denegrir o Teu nome, para qualquer tipo de coisa que fere os Teus propósitos, mas que possamos usar a nossa juventude, ó Deus, para glorificar ao Senhor, ó Pai. Que o nosso vigor, nós colocamos nosso vigor aos Teus pés, ó Deus, pedindo que o Senhor nos mova, possamos tocar a terra, ó Pai, porque estaremos olhando para o céu, ó Deus,
com esse senso de propósito, ó Pai. A oração que eu te faço, ó Pai, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas no restante desse dia, ó Pai. Em nome de Jesus.